Abrisse em Efésios capítulo 1, agora sim a pregação, a hora de fatiar o bolo, aonde eu e você vamos nos debruçar na palavra e entender um pouquinho mais sobre essa paternidade. Lembrando que a gente já viu no começo do culto que nós temos um grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós acabamos de ver que esse pai ele é provedor e agora vem uma dinâmica um pouquinho mais densa. Eu sei que talvez você vai lutar um pouquinho com esse texto tem algumas dificuldades. A linguagem dele é uma linguagem muito poética, mas eu queria que você lesse o texto com muita atenção para que você não se perca nele. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida e nós esperamos que pela ação poderosa e sobrenatural do teu Espírito, o nosso coração seja conformado ao caráter de Cristo por meio dela. Nós esperamos e cremos que essa iluminação que vem do teu Espírito está sobre nós e nós podemos, portanto, olhar para esse texto e explicá-lo e aplicá-lo à nossa vida com fidelidade e ao mesmo tempo com ousadia. Nós pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, Dia dos Pais hoje, regra geral nas igrejas você vai ouvir mensagens muito importantes sobre pai, sobre como ser um bom pai, como fortalecer sua paternidade. Só que logo de cara eu queria te convidar a esquecer o seu pai por um tempo, a esquecer o seu pai terreno, a você se distanciar dele e dizer assim, eu vou me distanciar um pouquinho da mentalidade do meu pai. Eu falei hoje pela manhã e é impressionante que quando a gente toca nesse assunto muita gente fica mal. Eu não achei de verdade que quando a gente entrasse nesse tema pela manhã, os olhos da maioria das pessoas iria lacrimejar ao dizer que você talvez tem traumas com seu pai, tem tristezas com seu pai, mas eu queria que você esquecesse dessas tristezas e traumas por agora. E você vai ouvir sobre o único pai que não vai te decepcionar em nenhum momento. Não vai te frustrar, não vai ter limitações, não vai ter um prazo de validade, porque todos os outros, por melhor que sejam, têm prazo de validade. E mesmo que eles tenham sido um ótimo pai, a dor da partida vai ficar, e fato é que no mundo caído como o nosso, a dor da relação familiar, ela é necessariamente parte de quem nós somos. A gente sofre pelos nossos pais, ou porque eles não foram bons pais, ou porque eles foram bons pais e já partiram. Isso é um dilema, né? Pensa você, quanto melhor for o seu pai, mais dor você vai sentir quando ele for embora. Ou seja, é natural para nós que a gente sofra quando o assunto é pai. De manhã, algumas pessoas choraram porque não tinham mais o pai no domingo para celebrar o Dia dos Pais. Outras choraram porque nem consideravam que tiveram algum pai na vida para comemorar o Dia dos Pais. A ideia de um pai é uma figura completamente diferente de que um amigo e um colega. O pai é um fundamento onde a pessoa vai se estabilizando ao longo da vida. Eu não vou fazer uma competição aqui que o pai é mais importante que a mãe, senão isso dá um racha na igreja aqui agora. Mas fato é que o pai é uma figura extremamente controversa, porque é objeto de amor e ódio entre os filhos, de apego, de carinho, mas de rigidez e por aí vai. Isso faz parte de um mundo caído. O mundo em pecado faz as nossas relações familiares serem afetadas pelo pecado. Independente se você é alguém de igreja evangélica, independente de onde você nasceu, sua fé, não depende muito disso. Se você nasceu depois de Adão, o pecado afetou sua vida e, portanto, afetou suas relações familiares. Afetou quem você é, afetou sua família e, portanto, você é alguém que produz dores e que experimenta dores de outras pessoas. É uma contrapartida muito dolorosa isso. Esse texto que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo, ele apresenta o grande plano de salvação que Deus tem para te tirar dessa situação. Só que é muito bonito que na história da redenção do Novo Testamento, Deus não te tira dessa relação de dor com o pecado, te dando uma vida perfeita. Ele te permite passar por alguns problemas ainda, porque existe uma questão que a gente chama de já e o ainda não. Ao mesmo tempo que Deus já aplicou o seu plano de salvação, ainda não na sua totalidade, e portanto você ainda experimenta coisas de um mundo caído.
E nesse texto especificamente, do versículo 3 ao versículo 14, Paulo dá aqui para nós o grande núcleo de toda a sua carta aos Efésios. E fato é que esse texto ele é muito bonito. Alguns dizem que do versículo 3 ao versículo 14 a gente tem um grande hino, que inclusive a gente cantou no início do culto aqui. A ideia de Paulo aqui não é simplesmente uma estrutura sistemática de conteúdo, mas existe uma intenção de Paulo ao escrever esse texto que ela é muito profunda. Imagina você que do versículo 3 ao versículo 14 existe uma frase só. É como se Paulo estivesse dizendo aqui uma frase profunda, poética e de um nível, algum tipo de doxologia, que é uma evocação da glória, da bondade de Deus. Do versículo 3 ao versículo 14 não existe pausa. Na sua Bíblia tem ponto e vírgula, mas esse não é o ponto original do texto. Existe uma frase correta e completa, inteira, direta aqui. É como se Paulo não tivesse fôlego. Alguns dizem que esse é o texto mais direto da Bíblia, porque você tem ali uma série de versículos, uma série de frases sem interrupção. Paulo não tem pausa. Do versículo 3 ao 14 é um hino, é uma palavra só. Se você puder em casa, faça o exercício, é muito gostoso. Você lê o 3 até o 14 sem parar, sem ponto. E você vai entender como é que as orações estão conectadas. Algumas traduções fazem o grande erro de dar ponto aqui, de parar o texto, mas não deveria parar. Porque fato é que Paulo corre com esse texto. Esse texto é uma grande estrofe do amor, da graça e da relação de Deus com o seu povo. Só que ainda assim, e aí é o ponto de que a Bíblia é um livro muito estruturado do ponto de vista da sua gramática, do seu conteúdo, Paulo não só tem uma linguagem poética aqui, mas ele coloca uma estrutura no texto. Aí você vai dizer assim, poxa, mas esse livro foi alterado por homens. Essa é a grande prova, muitas vezes, que a Bíblia não foi mexida, porque existe uma estrutura teológica no negócio que é fora do comum aqui. Paulo, nos primeiros 3 versículos aqui onde nós lemos, versículo 3, 4, 5 e 6, ele vai falar da relação do pai com o povo. Depois do versículo 7 até o versículo 11, da relação do Filho com o povo e depois do Espírito Santo com o povo. A gente tem aqui o que a gente pode chamar de uma estrutura trinitária da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, no mesmo hino de louvor. Percebe só, no versículo 3 ao 6, que é o que nós lemos, ele vai dizer do Deus e Pai. No versículo 7, o foco muda para Jesus. Nele temos redenção, ou seja, o amado de Deus. E a partir do versículo 11, ele vai falar sobre a ideia de você ser herança e ser selado com o Espírito Santo. A gente separou intencionalmente aqui o versículo 3 ao versículo 6, porque é onde Paulo concentra a sua atenção e o seu foco para explicar sobre a paternidade de Deus. Eu sei que parece um pouco arriscado, e eu pensei muito se eu deveria fazer isso, de tirar os outros versículos, mas não ia dar tempo para tratar tudo, é muita coisa. Especificamente do versículo 3 ao versículo 6, o que Paulo está fazendo aqui é dando uma grande explicação, ou levantando uma grande glorificação a Deus, sobre quem Deus é em sua pessoa do Pai. Lembrando que a Trindade não são 3 deuses, mas são 3 pessoas diferentes subsistindo em um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo subsistem no mesmo Deus, na mesma essência divina. Aí você vai me perguntar assim, mas não entendi nada. Bem-vindo. A gente, quando fala da Trindade, a gente tem algumas limitações, até mesmo cognitivas, para entender. Como é que o Pai, ele não é o Filho, ele não é o Espírito Santo, mas ele é Deus. O Filho não é o Pai, não é o Espírito, mas ele é Deus. As 3 pessoas são diferentes, mas as 3 pessoas subsistem na mesma essência divina. E especificamente aqui, do versículo 3 ao 6, o apóstolo Paulo fala sobre o Pai. E vale você pensar, esse é um ponto que você deveria pensar, que os pais que nós conhecemos, as relações paternas, são um tipo, uma sombra de quem Deus é. A figura paterna existe para representar na história e na sociedade quem Deus é como pai. Pai é essencialmente quem Deus é. Deus, ele é essencialmente pai. Isso faz parte da natureza dele. Para nós, isso é um salto no entendimento de quem Deus é. Pensa o seguinte, Deus ele se apresenta como criador para toda a história. Isso faz parte de quem ele é. Mas ao mesmo tempo, Deus não cumpre uma função de pai.
Ele é pai na sua essência. Eu vou te explicar como é que isso muda. Para quem é pai aqui, eu sou um pai recente, né? 8 anos, eu acho que não dá para dizer que eu já sou pai há muito tempo. Eu lembro que quando o Pedro nasceu, eu comecei a ser pai. Mas eu não era pai. Eu me tornei um pai. Deus não. Ele sempre foi pai. É parte da essência dele. Ele sempre teve um filho. Isso para nós é diferente. Porque existe o Felipe antes do Pedro e do Davi e o Felipe depois. O pai. E agora isso muda quem eu sou. Ser pai muda quem você é. Ser mãe também muda quem você é. Deus não sofre variação, Ele é imutável, Ele sempre amou como um pai ama. Isso para nós deveria mexer com a nossa estrutura, porque a gente às vezes pensa que Deus ama mais a gente em alguns momentos da vida. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente se sente mais amado como filho, outra a gente se sente muito distante de Deus? Não, Deus não muda, Ele é pai e Ele ama com o amor de pai desde o primeiro segundo da sua vida, quando você nasceu. Ele te amou com amor de pai desde o primeiro momento da sua vida. Parênteses que nem todos nós nascemos. Aliás, parênteses enorme aqui. No início do culto, a gente explicou que nem todos são filhos de Deus. Nós nascemos debaixo do pecado e, portanto, nós nascemos numa relação de inimizade contra Deus. Nós nascemos considerados filhos do diabo. Pô, difícil, né? Eu lembro que, pela manhã, falando isso, tem uma galera que olhou com um olhar meio arregalado, meio assustado, e alguns não sabiam dessa, de que nós nascemos filhos do diabo. 1 João capítulo 3, ele vai deixar isso muito claro. E o grande ponto é que Paulo aqui explica como é que Deus nos tira da realidade de filiação do diabo e nos coloca agora para sermos chamados de filhos dele. O Paulo começa dizendo exatamente assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O primeiro ponto do texto é justamente um pai que abençoa, um pai que beneficia, um pai que age em favor dos seus. Paulo começa essa estrutura de argumentação ou de louvor de maneira muito interessante. Bendito seja Deus. E é muito formal, porque, regra geral, no Novo Testamento a gente não tem essa linguagem. Bendito seja Deus. Essa é uma linguagem muito rebuscada e muito própria do Antigo Testamento, muito própria do povo de Israel quando se dirigia a Deus, dizendo assim, bendito seja o Senhor. Mas Paulo aqui, de forma muito ousada, ele vai dizer que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele identifica a figura de Deus não só como Senhor, como Criador, mas como Pai. Ele vai bendizer a Deus pela sua figura paterna, pela sua pessoa como Pai. E a palavra bendito seja, ela é muito rica. Bendito é justamente o contrário de maldito. Bendito é você bendizer alguém, é você evocar as qualidades dessa pessoa, é você dizer, aquela pessoa deve ser louvada, deve ser engrandecida, ele é digno de receber elogios, bendito seja Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, esse ser, esse Deus, ele é digno em que nós reconheçamos quem ele é e como ele é bom, bendito seja Deus. Para nós, isso tem uma eficácia muito grande na nossa vida. A gente pode viver uma vida, ou a gente pode desenvolver a nossa vida, bendizendo ou não a Deus. Fato é que muitos pais não são alvos de serem benditos. Na verdade, eu não quero ser muito duro no que eu vou dizer, mas alguns pais seriam melhor identificados ou qualificados como malditos. Olha que coisa triste. Existem pais, ao longo da história, pais de pessoas, que você não consegue dizer bendito o pai do fulano. Você vai dizer maldito o pai do fulano. Olha o que ele fez com o filho. Olha o que ele faz com a filha. Deus não sofre esse tipo de problema. Deus ele tem todos os atributos, as qualidades de um Deus que é bom. E o grande problema é que a gente faz projeção da paternidade do mundo em quem Deus é. A gente projeta o que a gente está acostumado de ver como pais ao longo da história em quem Deus é, e a gente deixa de bendizer a Deus por causa da figura paterna completamente desfigurada que a gente vê por aí. A gente deixa de entender a Deus como pai porque isso parece muito infantilizado.
Olha que interessante, a gente tem alguns bons homens, teólogos, e gente boa mesmo na teologia, que tem dificuldade em chamar Deus de Pai, como se isso fosse algum tipo de infantilização, como se isso fosse algum tipo de fragmentação da fé cristã, e não é. Deus, ele é essencialmente Pai, digno de ser bendito por nós. Ou seja, o povo de Deus, ele é chamado a bendizer a Deus pelos seus atributos e justamente por ele ser Pai. Isso deveria mover o nosso coração em reconhecimento desse Deus. A gente tem muitos problemas, eu sei, a gente tem muito boleto para pagar, muita coisa ruim acontece com a gente. Mas há na nossa vida um grande espaço para você evocar a sua boca e seu coração e dizer: bendito seja Deus. Há motivos para você fazer isso. Paulo não traz de trás da orelha um motivo para bendizer a Deus, ele tem motivos, quem ele é. Ou seja, Deus não precisa fazer para você, para ser bendito por você, porque ele é bendito por quem ele é. Um Deus bom, poderoso, cheio de amor e graça. Isso é mais do que suficiente para o povo dele, para os filhos dele dizer: bendito seja Deus. Ou seja, na nossa relação familiar, a gente até pode realmente ter decepções e frustrações com nossos pais, dizer assim: poxa, mas meu pai não é um bendito, meu pai não tem nada para falar dele, não foi bom para mim. Ok, mas o seu pai no céu é. E ainda que você não esteja acostumado a elogiar, a bendizer o seu pai no céu deveria ser digno disso na sua vida. Não leve os seus traumas na relação familiar que você tem na terra para a sua relação de filiação com Deus. Bendiga quem Deus é. Evoque louvor e gratidão ao seu coração por ser quem Ele é. Por isso que Paulo, ele agora mostra o grande ponto que ele visualiza quando ele vai dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai mostrar para a gente o que ele está vendo ao dizer isso. Aquele que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Esse é o Pai que provê, meu irmão. É o Pai que beneficia, que abençoa. A linguagem para a gente ela é muito difícil, talvez do ponto de vista da nossa aceitação, porque a gente está muito acostumado a realizar grandes atos de louvor a Deus quando acontece uma provisão física, material na nossa vida. Quer ver uma coisa? Eu duvido que você deixaria de bendizer a Deus se você recebesse a cura de um câncer. Eu duvido. Você ia dar glória a Deus até de cabeça para baixo, meu irmão. Eu duvido que você deixaria de bendizer o nome de Deus se você recebesse uma provisão milionária na sua conta de um processo, de alguma coisa que você estava esperando há muito tempo. Você dizer: bendito seja Deus. Só que o grande problema nosso é que a gente tem dificuldade de entender essa benfeitoria de Deus aqui, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Paulo está bendizendo a Deus pelos benefícios que o Deus concedeu para ele nas regiões celestiais, bênçãos espirituais, cara. É lógico, Deus pode ser provedor e Ele é provedor financeiro e material da sua vida. Mas o grande ponto que evoca a glória, a alegria de Paulo aqui é entender as bênçãos espirituais que estão sendo derramadas sobre ele. A ideia de Paulo é: eu identifiquei um Pai que é provedor sobre a minha vida e provedor de bênçãos, de benefícios espirituais para mim, nas regiões celestiais, onde a gente não vê. Você não vê as bênçãos que Deus concedeu para você. Você não vê, mas elas estão lá. A salvação, a graça, o amor, os dons, tudo isso, a sabedoria, tudo isso são as bênçãos espirituais, os benefícios espirituais que Ele concedeu para você nas regiões celestiais. Em outras palavras, a gente olha para isso aqui e percebe como Deus é provedor, como Deus é beneficente ao seu povo. Como Deus ele se encarrega de, como um pai, fornecer para os seus filhos tudo o que os seus filhos precisam nessa vida, as bênçãos espirituais. Portanto, olhar para esse texto aqui é olhar a forma como Deus, como pai, ele se encarrega de suprir o seu povo com bênçãos espirituais nas regiões celestiais, lugares que nós não vemos, bênçãos que nós não contamos e não vemos. O ponto para nós é que a visualização disso é muito difícil. É muito difícil. Só um cristão verdadeiro, que nasceu de novo,
que tem o coração regenerado pelo Evangelho, consegue bendizer a Deus por bênçãos espirituais. Um falso cristão nunca vai bendizer por causa disso. Parece pouco, parece bobeira. Parece bobeira dizer para você que existe uma dispensa cheia de dons para você, uma graça indizível para você. Soaria melhor dizer que Deus vai te prosperar. Soaria muito melhor dizer que Ele vai te abençoar nessa terra, que se você for fiel, você vai comer o melhor daqui. Mas isso não é a forma como Deus Pai abençoa o seu povo no Novo Testamento. As bênçãos que Deus promete de forma normativa, de forma absoluta para o povo, são bênçãos espirituais. Isso não quer dizer que Deus não possa te abençoar materialmente, muito pelo contrário. Há pessoas que Deus escolhe no seu povo e diz assim, esse aqui vai receber bênção material também, mas há outros que não vão receber bênção material, que vão ter problemas financeiros, crises financeiras, escassez. Só que o grande ponto é que Deus não deixou de ser pai por causa disso, porque toda outra provisão mais importante, que a provisão espiritual, está lá. Olha que coisa interessante, como é que um homem como o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, pode dizer assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei que é ter escassez e que sei que é ter fatura. Por quê? Porque ele está munido, está provido de todas as bênçãos espirituais da vida. Ou seja, por causa de tudo que Deus concedeu para ele, espiritualmente falando, ele é capaz de enfrentar qualquer crise, qualquer escassez. É por isso que Paulo, ele bendiz esse Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não é com algumas bênçãos, é com todas elas. No mundo espiritual, eu não quero só anel pentecostal aqui, mas no mundo espiritual, você tem acesso a todas as bênçãos de Deus, é infinito. Mas eu não tenho acesso a isso. Tá, o quanto você orou e buscou por isso, o quanto você clamou por isso, o quanto você pede, Deus, vem com essa provisão, vem com essa bênção, eu quero experimentar isso na minha vida. Um avivamento na fé, uma experiência com Deus, sair da zona de conforto e ver essas bênçãos fluindo de mim para outras pessoas, derramando para outros lugares. A vida cristã não deveria ser um lugar onde você é acostumado a comer pão e água, mas um banquete espiritual, onde você pode esperar não só uma refeição a cada uma semana, mas todas as bênçãos, o banquete está posto. É por isso que Ele derramou o Espírito, para você estar cheio de poder, e não só para você ficar falando, hoje eu vou orar, amanhã talvez. Não, você tem acesso a todas as bênçãos espirituais, todas elas. Se você olha para grandes homens de Deus na história e pensa assim, nossa, que vida avivada que ele teve, olha as experiências com Deus que ele teve, olha, deixa eu te dizer, você pode ter acesso às mesmas experiências ou maiores ainda, ou outras diferentes. Fato é que existe uma dispensa cheia para você. A grande aplicação para nós é o seguinte, talvez você não recebeu nada do seu pai, nada, nenhuma herançazinha, não recebeu nem um carro, nem uma casa, nem um sofá velho, nem um colchão, nada. Talvez seu pai foi alguém que não conseguiu prover nem um básico para você. Mas esse pai aqui, ele não sofre da escassez do mundo, ele é o dono do ouro e da prata, mas ao mesmo tempo ele é o Senhor sobre todo o mundo espiritual e ele te concede salvação e todas essas bênçãos. O problema é quando a gente importa essa relação de escassez na paternidade para dentro da relação com Deus. Assim, eu não quero me frustrar com Deus, porque eu já me frustrei muito com meu pai na terra. Não, abandona esse troço, pelo amor de Deus. Você tem que pedir por mais, porque Ele vai te dar mais. Não tem como você se frustrar com Deus, falar assim, Deus, sabe, esperava mais e não veio. Não tem como. Não tem como. Alguém que decide ter acesso a essas bênçãos espirituais, não tem como ele não ter. Tipo assim, não é que você talvez vai ter acesso, essas bênçãos são concedidas a você, espiritualmente falando. Mas pastor, o que eu tenho que fazer para isso? Você tem que estar com o Pai. O Pai, ele vai te dando à medida que você vai caminhando com Ele. O problema nosso é que a gente quer ter experiências com o Pai, a gente quer ter a provisão do Pai sem estar com Ele. Não dá, você tem que ter tempo com Ele, tem que ter intimidade, momentos onde você realmente experimenta essa vida de filho.
Não há como você desenvolver a sua intimidade com Deus, essas relações íntimas de pai e filho, se você não passa tempo com Ele. Eu não estou dizendo de você passar 10 horas orando aqui, ou 8 horas, ou 7 horas, não é isso não. Eu estou dizendo de você sentar no seu quarto com a porta fechada e lembrar o que Deus fez por você, as experiências que você já teve com Ele, e ter tempo de qualidade com seu pai. Paulo continua e ele não mostra só que Deus é um pai que beneficia, mas um pai que escolhe os seus filhos. Isso aqui é doideira. Aí é a parte da mensagem onde você vai começar a ficar de cabelo em pé, porque essa não é uma doutrina que muita gente gosta. Mas é uma doutrina bíblica, é um fundamento bíblico a coisa aqui. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Se você leu com muita atenção, e o texto está sendo projetado para você ler e ver que eu não estou desviando aqui do assunto, o texto é muito claro em dizer que, versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus escolheu você para ser filho dele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Diferente de nós, que testemunhamos homens abandonando filhos, Deus não abandona os seus filhos, mas os escolhe. Ele escolhe intencionalmente quem serão seus filhos na história. E antes da fundação do mundo, ou seja, Deus não visualiza o futuro e escolhe os melhores filhos. Deus não... Imagina a cena de um pai chegando no orfanato e escolhendo as melhores crianças. Deus não faz isso não tem nem como ser comparado com o que Deus faz. Deus planeja a história, planeja o cosmos, planeja todas as coisas, e nesse planejamento ele decreta como as coisas vão ser. Inclusive ele decreta quem serão seus filhos antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, antes de que você nascesse, antes que você viesse à existência, você já era alguém escolhido por Deus para ser filho. A gente precisa entender a dimensão desse amor e dessa relação de filiação. Deus escolheu você, mesmo sem você ter tido qualquer obra, qualquer motivo para ser escolhido como filho. É o que a gente poderia chamar de uma eleição incondicional. Você é amado e escolhido por Deus, sem nenhum mérito, sem nenhum critério seu, sem nenhum tipo de boas obras, apenas porque Ele te amou e predestinou você para ser chamado na história, para ser parte de um povo e, portanto, agora ser colocado numa relação de filho de Deus. Isso é graça, isso é amor, isso é soberania de um pai que pode todas as coisas. Ele escolhe os seus filhos e Ele decide quem os serão alcançados na história. Não tem como a gente talvez pensar na figura de um vovozinho, de um senhorzinho de, 90 anos e esperando as pessoas aceitarem serem filhas dele. Isso não combina com o Deus da Escritura. A figura que é pregada de um pai lá fora é de um pai fragilizado, um pai que depende da aceitação dos filhos. É mentira essa história. Deus não depende de você para te aceitar como filho. Ele te aceitou como filho justamente porque Ele te escolheu na eternidade. E agora Ele te adotou na história. Você e eu que éramos filhos do diabo, agora somos adotados por Deus, por graça. Jesus Cristo faz a obra que nós não poderíamos fazer para justificar exatamente esse ponto. Como é, Deus, que o Senhor, que é santo e justo, adota um pecador miserável como aquele? Jesus Cristo nos justifica diante de Deus, dizendo assim, olha, os méritos que eles precisam estão aqui e a condenação que é deles está sobre mim, portanto agora eles estão justificados e o Senhor pode adotá-los. É o que a gente chama de ordem da salvação. Deus escolhe na eternidade, Deus chama na história, Deus justifica esses caras e essas mulheres na história pelo sangue de Cristo e agora Deus os adota como filhos. Isso é a forma como Deus salvou você do pecado. Não é tão difícil de entender. É difícil de aceitar, mas não é difícil de entender. Deus te escolheu na eternidade, antes de formar todas as coisas, antes que o mundo existisse, antes que o cosmos fosse criado. Ele te escolheu na eternidade. Lá,
escolhendo seu povo, seus filhos, ele executa a sua obra na história. Na história, esses filhos ainda nascem filhos de Adão, pecadores, filhos do diabo. Mas em um momento da história, Deus chama esses que ele escolheu na eternidade, que foram predestinados a serem chamados segundo o seu propósito. Ele chama esses homens e essas mulheres para serem filhos dele. Essa é uma história de amor pura. Um Deus que alcança o pecador miserável e chama ele para ser filho. Ou seja, Deus não é um ser dependente de você. É o contrário. É você que é dependente da paternidade dele. Porque se ele não tivesse te amado na eternidade, você na história seguiria o seu rumo à condenação e a sua filiação com o diabo. O que Deus faz é um ato de amor e graça. É por isso que no versículo 8, ele vai dizer assim, no versículo 5, que nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ele está dizendo que essa escolha de sermos adotados em Jesus, ela caminha segundo o propósito da vontade de Deus. E qual que é o grande propósito da vontade de Deus? Ser glorificado. Deus escolhe talvez os piores filhos na história para receber glória. Deus não escolhe os melhores. A Bíblia é muito clara quanto a isso. A Bíblia, na verdade, diz que são poucos os que são chamados com um nobre nascimento, com algum tipo de gabarito ou pedigree. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Os fracos, os rejeitados, os órfãos, os excluídos, os traumatizados, os abandonados. Esses são aqueles que Deus escolheu na eternidade para chamar na história. E quando Deus chama esses, existe um propósito a ser cumprido, segundo a sua vontade. Ele ser glorificado. Portanto, há uma aplicação direta aqui sobre essa relação paternal. Deus te escolheu para ser filho. Se você é alguém salvo em Jesus, se você é alguém que experimentou a Cristo, se você é um filho de Deus, Deus te escolheu na eternidade. Você pode ter sido abandonado por pessoas, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos. Nesse Dia dos Pais, talvez você comemorou com um vazio no peito, mas mesmo você com todos esses traumas, Deus te escolheu na eternidade para te amar na história. Você é filho amado de Deus. A rejeição que você experimenta na história não se compara com o amor que você experimentou na eternidade. As tribulações, os traumas, as angústias, o vazio que você experimentou na história são incomparavelmente menores, reduzidos a nada, quando comparados ao amor eterno com que Ele te amou. Um amor antes da fundação do mundo, que custou a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo. O texto, ele nos chama de filhos adotados, porque o Filho unigênito, o único gerado do Pai, foi para a cruz no seu lugar. Essa é a grande demonstração do amor de Deus como seu Pai, um amor incondicional ao ponto de entregar o seu próprio Filho para que os outros filhos perdidos fossem achegando a família de forma justa e justificada. Como é que Deus pode ter um filho santo e perfeito e outro condenado ao inferno? Não. Esse santo e perfeito vai dar vida pelos outros que vão para o inferno. Isso daí é a beleza da família de Deus. O justo pelos injustos. Nós temos em Deus a maior prova de amor de um pai. É incomparável isso. Incomparável. Por melhor pai que você seja, você nunca vai conseguir demonstrar para o seu filho um amor desse tipo. Você nunca vai conseguir experimentar na sua relação de filho com pai um amor desse tipo, por melhor que seu pai seja também. Nada se compara a isso. Eu não estou dizendo para você desonrar o seu pai, ou para você que é pai, que você deve desvalorizar o seu esforço para ser um bom pai. O que eu estou dizendo é que é incomparável o amor de Deus como pai com o amor que nós experimentamos aqui. Por melhor pai que você seja, ou que nós tenhamos aqui, você e eu somos chamados a experimentar um tipo de amor paterno que nós nunca experimentamos na vida, nem com os melhores pais.
E você que teve o pior pai do mundo, você é chamado a reconfigurar sua rota de pensamento e entender de uma vez por todas que toda a ausência que você tem do seu pai, ela é suprida de forma abundante pela presença de Deus como pai na sua vida. A gente não deveria ter medo de cantar músicas como que a gente cantou, Meu Papai, Meu Paizinho. Eu sei que para quem já é mais durão, eu também não sou muito desse de ficar cheio de chorumelo, a Ana sabe. Mas a gente, quando está na presença de Deus, por mais durão que a gente seja, a gente precisa se quebrantar, meu irmão, porque diante de Deus você é uma criança. Diante de Deus, você é um menininho, uma menininha dizendo papai, por mais durão que você seja. Por mais que você tenha uma cara muito mais madura, muito mais responsável, diante de Deus, Ele te enxerga como uma criancinha dizendo papai. Simples assim. Ele trata você como um tipo de filho que ainda passa por um processo de amadurecimento nessa vida. E talvez a eternidade vai continuar sendo assim. A Bíblia não deixa muito claro isso. Mas fato é que na história, você e eu chamamos Deus de papai, como está em Romanos 8, quando o próprio texto diz que o Espírito testifica com o nosso espírito a ideia de Abba, que significa pai, num idioma mais específico daquele contexto. É esse o ponto. Nós somos crianças chamando Deus de papai, sendo moldados ao caráter do Filho mais velho, Jesus Cristo. A relação familiar com Deus ela é basicamente essa. É o pai moldando seus filhinhos à imagem do seu filho mais velho, Jesus Cristo. Parece muito simples, porque é muito simples. É assim que é a vida cristã. Você é configurado e remodelado e ressignificado na sua vida, sendo moldado à imagem do seu irmão mais velho pelo seu pai. O seu pai vai te moldando. É por isso que Paulo ele vai encerrar esse ponto dizendo exatamente isso. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, existe um louvor da glória, da graça. Isso aqui é a poesia pura da teologia cristã. O louvor da glória da graça. É como se Paulo ele não tivesse nem muita palavra mais para dizer acerca da grandiosidade que é a graça de Deus. O louvor da glória da graça de Deus. Em outras palavras, a graça de Deus em te chamar como filho, presta muita atenção nisso, a graça de Deus em chamar você de filho, ela gera uma glória para Ele. Ela glorifica a Deus. Isso redunda em louvor a Ele. É por isso que Paulo vai dizer o louvor da glória da graça. É muito bonito quando a gente pode experimentar isso. Louvor a Deus por causa da gloriosa graça que é apresentada a nós. E não é assim na prática, quando você vê assim, nossa, mas eu não tenho condição de ser filho desse Deus. Olha a minha miséria, olha o meu pecado. E aí você vê a graça que isso é e você diz, ele é glorioso por causa disso. E você é prontamente convocado a louvá-lo. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Que isso acontece para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Graça essa que você nem merecia mesmo. É naturalmente imerecida. Graça é isso, é de graça. Parece uma redundância, mas Paulo usa isso como forma de retórica. Segundo a graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Afinal de contas, a graça que deveria ser talvez segundo as obras, como alguns pensam, não seria gratuitamente. Você não recebeu graça porque você teve fé, em última instância. Você não recebeu graça porque você foi bonzinho. Você recebeu graça gratuitamente. Aliás, é justamente porque você recebeu graça que você creu. Senão você não ia crer. A ordem dos fatores altera o produto. Pensa comigo. Você creu e depois recebeu graça? Não. Isso daí não é gratuitamente. Tem um custo, a sua fé. É o contrário. Você é agraciado com o novo nascimento. Você é agraciado com a presença do Espírito. Agora você tem o coração transformado. Agora você é capacitado para crer. E agora você crê. E por isso você glorifica. E por isso isso redunda em louvor. A ordem dos fatores altera o produto. É gratuita.
Você não tem como fazer nada. É por isso que em João 3, Jesus conversando com Nicodemos fala assim, mas Jesus, como é que eu faço para nascer de novo? Jesus vai dizer assim, não tem jeito não, Nicodemos. Novo nascimento é igual o vento. Você ouve o barulho, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo nascido do Espírito, você não controla. Quando Deus quer chamar um filho dele na história, ele chama. E esse filho nasce. Esse filho é apresentado à realidade do Pai. Nós encerramos esse ponto exatamente entendendo isso. Toda essa gloriosa relação paterna. Você tem o Pai. Não um Pai, o Pai. Você tem aquele que concede benefícios a você. Você tem aquele que te escolheu desde a eternidade. E você tem aquele que é gracioso com você gratuitamente, sem te cobrar nada por isso. Não manipula você emocionalmente. Já viu aquelas histórias de pais que fazem chantagem emocional com os filhos, ficam ali meio que chantageando eles. Você não vai vir aqui não, Deus não faz isso. Ele te atrai graciosamente, irresistivelmente. Irresistivelmente. Você não resiste. Quando Deus fala assim, vem. Não, mas não vou. Vem, você vai vir. Sem chantagem emocional, sem manipulação, sem nada. Você vai vir. E Deus te puxa, te atrai com cordas de amor, em que você não pode resistir mais. Queria orar com você para que Deus te capacite a ter experiências com esse Pai. O que você leva para casa disso tudo? Como é que você vai embora por ali? Você vai embora entendendo o seguinte, você não está lá fora, no mundão, sozinho. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade. Você ainda é um filhinho de Deus, amado por Ele. Diante do mundo você não pode ficar chorando muito não, isso é sinal de fraqueza, você sabe. O mundo não precisa ver suas lágrimas, mas o Pai precisa. O Pai pode e deve ver suas lágrimas, suas risadas, sua vida. Você deve compartilhar sua vida com Deus. Pensa você que Deus compartilha a vida do Filho para que você fosse chamado irresistivelmente para compartilhar sua vida com Ele. Para ter momentos onde você se lembra do que Ele fez, se enche da presença dEle, é avivado, você tem intimidade com o Pai e não só aquela relação utilitarista, onde você visita Ele aos domingos, igual família mesmo, domingo eu vou lá visitar Ele, e segunda a sábado você vive sua vida. Esse não é o Pai que você tem. Ele está lá, você fechou a porta do quarto, você pode rasgar o peito com Ele, que Ele vai te entender, Ele vai te apoiar, Ele vai te conduzir, Ele vai te corrigir, vai te disciplinar, talvez o chicote estala para o seu lado, mas esse é o Pai que te corrige em amor. Não se afaste desse Pai. Oremos. Senhor, nós terminamos esse momento entendendo a beleza do que nós temos aqui. E além disso, Deus, confiando que a ceia que nós vamos participar